Um bebê em um tanque batismal na Igreja Mundial. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Vai vendo! Salve, salve, rapaziada! Belezinha com vocês? Eu sou seu irmão André Carpano e seja mais do que bem-vindos a mais um vídeo do canal. Novamente lembrando a vocês que vocês estão nessa playlist que é totalmente no improviso, onde eu venho bater um papo com vocês. Então vocês estão notando que não tem aqui no fundo o chroma key, tem esses action figures aqui improvisados, mas eu prometo que se Deus me abençoar, em breve eu coloco um chapéu do apóstolo Saiyajin imortal ali pendurado. Beleza? Bom, apesar de todo mundo que me acompanha saber que eu não gosto muito de citar comentar assuntos relacionados a pessoas que nos deixaram, principalmente quando o assunto é criança, mas eu senti no meu coração de tecer alguns comentários sobre um caso em especial. Hoje eu vi um vídeo no canal do meu brother, o Buchicho Gospel, concernente a algumas atualizações sobre o caso da menina que infelizmente veio a falecer num tanque batismal na Igreja Mundial do Poder de Deus. Pois bem, eu quero conversar com vocês a respeito desse assunto, dar uma recapitulada no assunto e depois falar alguns parecer e citar algumas coisas que poucas pessoas estão citando. De antemão, eu quero deixar as minhas condolências para a família, para os entes queridos, porque alguém que nos deixa realmente acaba assim sendo uma coisa triste, uma coisa que dói na alma. Então eu presto as minhas condolências ao casal de pastores e todos os entes queridos. Pois bem, vamos começar com um vídeo que eu já estou dando muita introdução. Na última quarta-feira, mais precisamente no dia 10, aconteceu uma tragédia que assim foi notícia em vários portais de notícia, do meio gospel, alguns seculares e canais no YouTube. Particularmente, eu não falei nada sobre esse assunto porque eu vi que a notícia ainda estava sendo apurada, não tinha muitos detalhes e principalmente pelo fato de que esses assuntos raramente eu comento. E esse aqui se faz necessário ser comentado. Infelizmente, essa criança que estava com seus pais dentro da instituição Igreja Mundial do Poder de Deus veio a óbito por consequência do quê? Segundo informações de pessoas de vários portais de notícias e tudo mais, o casal de pastores não tinha uma residência fixa e eles moravam dentro da instituição. Então a sua esposa que estava tomando conta da criança, a menina Annabelle não, estou até com a minha colinha aqui, Emanuele, a mãe dela estava tomando conta dela, tomou alguns medicamentos fortes por alguns problemas e por conta disso acabou dormindo. E que todo mundo sabe como que é criança, você deu um vacilo, um descuido, você acaba assim, a criança apronta alguma coisa. Ainda mais se tratando de um bebê de 1 ano. A menina então se levantou da cama e foi para o tanque batismal. O tanque, que é aproximadamente de 1000 litros, é uma coisinha assim que não é uma pocinha d'água, né? Infelizmente, o pai dela encontrou num momento, digamos assim, que ela já estava quase nos deixando. Dando tempo ainda de socorrer a criança, ele conseguiu levar ela até uma UTI da Unicamp lá em Campinas. Mesmo ela sendo socorrida, tendo o atendimento, infelizmente ela veio falecer. Mais tarde, o seu pai, o pastor, deixa eu olhar aqui na colinha, Ormano, o pastor Ormano, postou em sua rede social que infelizmente a sua filha teria falecido. Então ele confirmando isso, as pessoas já tinham a notícia real do que elas aguardavam, infelizmente. Embora ele tenha apagado mais tarde essa postagem e muitas pessoas vieram comentar nas suas redes sociais, um forte burburinho acabou, por consequência desse caso, sendo, digamos assim, levado em conta. Não somente pelo fato de ser da falta de atenção dos pais no momento e perder a criança, mas principalmente pelo fato de acontecer com uma criança dentro da instituição.
Igreja Mundial do Poder de Deus. Aqui agora eu quero ressaltar alguns pontos de suma importância também, de umas coisas que são necessárias serem ditas. Infelizmente, a Igreja Mundial do Poder de Deus perdão, está passando por alguns problemas. Nós vemos aí que existem várias igrejas aí que não pagam, às vezes, a água, não pagam a luz. Quando pagam água e luz, não conseguem pagar o salário dos pastores. Quando conseguem pagar o salário dos pastores, não paga a residência, o aluguel da casa. Por consequência disso, nós vemos aí que está uma pendura. Quando não tudo isso, chega ao ponto de às vezes não pagarem até mesmo os aluguéis da instituição. Algum tempo atrás, todo mundo viu aí nas redes sociais, nos canais do YouTube, que surgiu um áudio sobrenatural do apóstolo Valdemiro Santiago, falando, dando uma ordem para os seus obreiros não pagarem nenhuma dívida. Existe um forte questionamento pelo fato de que esse casal de pastores supostamente estaria morando dentro da instituição, pelo fato de eles não terem uma residência, esse caso ter acontecido. Pelo fato dos pastores não terem a sua própria casa, morar dentro da instituição, não ter, assim, digamos que o conforto devido ao qual um casal de pastores, que são dedicados na obra, merecem ter. Bom, nisso é uma coisa, digamos que... Perdão novamente, hoje eu tô difícil, tá difícil. Isso é uma coisa digna para um casal de pastores que realmente está empenhado na obra, que estão trabalhando no evangelho, não discordo disso. A questão é o quê? O apóstolo Valdemiro Santiago não prestar a devida conta, se caso realmente esse casal de pastores estejam morando no fundo da igreja ou dentro da igreja. Existem pessoas dizendo que eles têm a residência deles. Até o presente momento, das informações que foram colhidas, que eu vi aí em vários portais, canais do YouTube, nas redes sociais do próprio pastor, até o presente momento, eu não localizei nada que venha confirmar que realmente eles têm uma casa que não morem dentro da instituição. Até o presente momento, uma outra coisa de maior importância que eu não estou vendo ninguém citar e eu não vi em nenhum lugar, foi o apóstolo Valdemiro Santiago se pronunciar a respeito disso. Pode ser que eu esteja enganado, não estou acusando ele. Pode ser que ele tenha falado alguma coisa e eu não tenha visto ou não chegou nas minhas mãos. Mas eu, particularmente, até esse momento, não vi o apóstolo Valdemiro Santiago se pronunciar a respeito disso. Todo mundo vê que o apóstolo Valdemiro Santiago é uma pessoa que tem um nariz lá em cima e ele não gosta muito de comentar algumas coisas. Existe já digamos que uma multidão de pessoas aguardando um pronunciamento dele se realmente a Igreja Mundial do Poder de Deus está falida ou não. Pelo fato agora digamos, dessa ausência dele, além de levantar mais questionamento e dúvidas sobre o ministério da Igreja Mundial do Poder de Deus, acaba por consequência de tudo isso, criando assim, sabe, aquela indagação. Será que o apóstolo se importa com almas? Será que o apóstolo se importa com o evangelho? Ou somente ele se importa com rendimentos, com recursos que podem ser adquiridos na instituição? Todo mundo sabe que, algum tempo atrás, o apóstolo Valdemiro Santiago amaldiçoou um repórter. Depois disso, o seu ministério nunca mais foi o mesmo. Assim como ele disse que o repórter iria murchar, aos poucos nós vemos que também o ministério do apóstolo Valdemiro Santiago vem aos poucos se murchando. Infelizmente, nós estamos numa época que a pessoa deve... Aliás, isso não é só de época, isso é uma lição velha. Mas nós estamos vivendo um momento de redes sociais que as pessoas devem, assim, dobrar a atenção no que fala, prestar atenção
Assim como eu sou sujeito a erros, todos nós somos. Mas quem é apóstolo deve, se corrigir muito mais. Eu me recordo que um dia o apóstolo Pedro chegou em Jesus e falou que qualquer um podia trair ele, menos ele mesmo. Qualquer um podia trair Jesus, menos ele. Ele era o cara. E Jesus falou: rapaz, tem certeza? Porque olha, tu já vai aprontar uma comigo. E todo mundo sabe muito bem que ele negou a Cristo. Quem sabe, do mesmo jeito que Jesus permitiu que Pedro fosse peneirado para medir ele, o apóstolo Valdemiro Santiago não está sendo peneirado por muitas coisas. Eu sei que você deve estar se perguntando assim, mas Deus iria matar uma menina para fazer esse tipo de coisa, para pesar a mão no apóstolo? Não me refiro a isso. Que Deus tenha misericórdia da família e conforte o coração daqueles que são os entes queridos. Não é isso que eu me refiro. Vocês viram como um caso antigo, a coisa pegou de uma certa forma e quebrou o coração de uma pessoa? Eu vou citar o caso. Vocês se recordam do caso Eloá? Para quem não sabe, o pai da Eloá, ele era, digamos que, um camarada assim audacioso, bem capicioso. Ele aprontou muita coisa na terra dele, que ele não é daqui de São Paulo. Ele aprontou muita coisa, ele fez muita coisa que não deveria ser feita. Tirou a vida de muita gente. E ele nunca esperava que nenhum mal lhe acontecesse. Deus permitiu que a filha dele fosse tocada. A polícia ficou na cola dele. Ele perdeu a casa, perdeu a família, perdeu tudo. Que Deus tenha misericórdia de mim, de você e também do apóstolo Valdemiro Santiago. Que ninguém venha se levantar, querer dizer que é alguma coisa e que venha bater no peito dizendo que os outros são desgraçados e que vão murchar. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Enfim, esse foi mais um vídeo que nós conversamos. E se gostou, deixa aquele like maroto acompanhado da sua opinião. Misericórdia, bem agora, né? Quase que eu me benzo aqui. Não esqueça de deixar aquele like maroto acompanhado da sua opinião. E, por favor, observa aí como está a sua notificação, aí você ainda está inscrito no canal, beleza? E até uma próxima, seu Nazareno, assim nos permitir. E eu fui!